Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre as máquinas térmicas. Máquinas térmicas, elas são equipamentos que podem transformar calor em trabalho. Quando a gente olha para essa figura aqui ao lado, a gente vai entender, né, que esses equipamentos aí, eles funcionam entre duas fontes, uma fonte quente e uma fonte fria. E do fluxo de calor, né, dessa fonte quente para essa fonte fria, parte ele é transformado em trabalho. Só para a gente entender, né, o que significa, né, transformar esse fluxo de calor em trabalho, eu vou parar aqui e explicar para vocês o que significa o trabalho na física. Vamos imaginar uma situação em que vocês aí na casa de vocês resolvam fazer uma mudança aí nos móveis da sala, por exemplo. E aí vocês vão arrastar um sofá, vão arrastar uma mesa. Então vocês vão imprimir uma determinada força, né, nesses móveis e consequentemente vai haver esse deslocamento. A gente diz que quando a gente aplica essa força e que, consequentemente, há esse deslocamento, houve a realização desse trabalho. E aí o trabalho, né, ele vai ter um papel aí fundamental, porque quando a gente fala de máquina térmica, a gente vai entender que esse trabalho aqui realizado, ele é justamente o objetivo final aí da construção de uma máquina térmica, né? Vai ser o resultado final dessa realização aí desse trabalho. Quando a gente fala das máquinas térmicas, a gente vai pensar em algum sistema em que o calor, né, essa forma de energia aqui, esse calor, ele vai realizar um determinado trabalho. Esse calor, né, para realizar esse trabalho, ele vai ser transformado em trabalho mecânico, ou seja, nesse desenho que eu tenho aqui em cima, eu tenho essa troca de calor da fonte quente para a fonte fria, né? E esse fluxo de calor aqui faz com que se movimente esse sistema, né? Fazendo aí essa transformação, né, desse calor nesse trabalho mecânico. Existem vários exemplos de máquinas térmicas que a gente tem ainda, né, hoje em dia, sendo utilizadas aí, e algumas, né, que não se utilizam mais. Alguns exemplos dessas máquinas térmicas, né, que hoje a gente não vê mais, por exemplo, são os barcos a vapor. Muito pouco a gente vê locomotivas, né, que utilizam aí são locomotivas a vapor que utilizam, né, desse mecanismo para se locomover. Também nessas máquinas térmicas elas eram empregadas em moinhos, acionamento de bombas para retirar água de minas, né, subterrâneas. Mas hoje em dia a gente também tem exemplos aí de máquinas térmicas, né, que são utilizadas. E como exemplo, a gente tem os motores a explosão, as turbinas a vapor, os motores a jatos, né, entre outros aí. Quando a gente trata sobre as máquinas térmicas, a gente também está falando de uma parte na física que é referente, né, que diz respeito a essas relações, né, entre calor e trabalho, que é a termodinâmica. Na termodinâmica, a gente tem duas leis, né? Na primeira lei da termodinâmica, ela diz sobre o princípio da conservação de energia. Esse princípio, ele é baseado em que a energia, ela não é nem criada e nem destruída, mas sim transformada. E aí a gente vai entender esse princípio da conservação de energia com relação a essa máquina térmica. Então, o calor, né, que foi fornecido para esse sistema aqui,
ele foi transformado numa variação de energia interna e na realização desse trabalho. Só que transformar esse calor em trabalho não é uma coisa tão simples assim, né? E ele está sujeito a algumas restrições. E é o que fala justamente a segunda lei da termodinâmica, que diz que não é possível transformar integralmente o calor em trabalho. Ou seja, quando a gente pensa mais uma vez na máquina térmica, esse rendimento, né, a gente pensa assim, o rendimento de 100%, ele vai ser impossível. Ou seja, quando a gente tem aqui essa fonte quente, né, fornecendo aí esse calor, a fonte fria, né, cedendo esse calor, essa diferença na realização desse trabalho, o que a gente tem aqui, né, o resultado que a gente tem aqui, esse rendimento, ele não é 100%. Existe alguma parte aí que ela vai ser dispensada. Ou seja, esse calor ele não consegue ser, né, integralmente transformado em calor. Então, como essa transformação de calor, né, em energia mecânica, ele não é um processo espontâneo, o rendimento de uma máquina térmica ele é baixo. Então, para a gente ter um bom rendimento, é necessário que essa máquina aqui, ela opere entre uma temperatura muito alta e uma muito baixa. E para calcular esse rendimento, a gente vai ter aqui essa razão, né, do trabalho realizado e essa fonte quente, né, esse calor recebido aqui, identificado por Q1. Essa fórmula aqui do rendimento de uma máquina térmica, a gente vai entender o seguinte: todo trabalho ele vai ser a diferença, né, do que a gente tem do calor recebido pelo calor cedido. Então, ó, todo trabalho vai ser essa diferença de Q1 menos o Q2 aqui, tá? Quando a gente fala de rendimento de uma máquina térmica, a gente já sabe que o 100% é impossível, né? A gente não atinge aí esse 100%. Como esse 100% aqui é impossível, esse valor do rendimento, ele sempre vai estar no intervalo menor que 1 e maior ou igual a 0. No próximo vídeo, eu vou resolver algumas questões sobre máquinas térmicas para a gente entender um pouquinho mais como funciona esse cálculo do rendimento dessas máquinas térmicas.